Idiotismo, loucura. Perguntas 371 a 378. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim, às vezes os gênios se tornam flagelo quando dele se abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e o cego o é dos olhos. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Mas quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou o conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões no que diz respeito a tais órgãos se interrompem. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente, e te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. Então é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material.
Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Assim, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará o incômodo, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam. Infância. Perguntas 379 a 385. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade. Está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Porque a primeira manifestação da criança é o choro. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não,
pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas por inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatias e antipatias terrenas. Perguntas 386 a 391. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se dão bem,
naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homens. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam um efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor? Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Esquecimento do passado. Perguntas 392 a 399. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considerem apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Embora em nossa vida corporal não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal, nas existências anteriores temos a intuição de tudo isso.
sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todos as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa? Sentimos-la por comparação com o estado menos feliz? Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, ao seu modo, razões para se aborrecerem. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto se na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles de que falas cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, deves compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas que se tenham sofrido? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é bem feito, e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando em consequência o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possa ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Algumas vezes é real. Frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito da imaginação superexcitada. Nas existências corporais, de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor.
A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu? É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Chegado ao termo marcado pela providência para sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se, se sucumbe, tende a recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é o obstáculo à melhoria do espírito, porque mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição. Ele dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportarmos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.
Capítulo 8. Emancipação da alma. O sono e os sonhos. Perguntas 400 a 412. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos, que ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes quando dormem. Vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho e a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou de que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim,
Como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso, reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre neste momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Sobretudo, o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar, ao que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuis, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis
o que se passou ou se passa em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja a prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disto? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, isso seria um sonho. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não os podemos aproveitar? Não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Perguntas 413 a 418. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de irdes ver, durante o sono, amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato da sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta, e na maioria das vezes o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir.
pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigo se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nessas conversas ocultas, embora lhe ignoremos a fonte. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer sua sorte. Se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. Perguntas 419 a 421. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Perguntas 422 a 424. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo. Porquanto, embora o corpo já não funcione, o espírito continua a agir. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não se havia completado. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se romperem, restituindo a vida a um ser que, por falta de socorro
morreria inapelavelmente? Sim, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Sonambulismo. Perguntas 425 a 438. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer, que necessita do uso do seu corpo, do qual ele então se serve, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas ou mesmo de vossa mão, no caso das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só capta sensações confusas e quase sempre incoerentes, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas de vagas lembranças, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado de sonambulismo e por que os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes, já não têm nenhum sentido. Digo na maioria das vezes porque também acontecem serem eles a consequência de lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, por vezes, até mesmo de uma espécie de intuição do futuro. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, a não ser pelo fato de ser provocado. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já não dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculo, pois que ele a atravessa livremente? Com frequência ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente mergulhados na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que manifestais, julga precisar de tais órgãos, mas se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. Já que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou de seu espírito, por que ele não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiro, não é permitido aos espíritos imperfeitos verem tudo e tudo conhecerem. Sabes perfeitamente que eles ainda partilham dos vossos erros e preconceitos, e depois, quando estão presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito.
Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica com um fim útil e sério, e não para lhe ensinar o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, inclusive das que estão acima de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que supões. Apenas estão adormecidos, porque seu envoltório é imperfeito demais para que possa lembrar-se deles. Que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós, encarnado na matéria para cumprir a sua missão, e o estado em que entra o desperta dessa letargia. Já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança que o faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmite o que devem dizer, suprindo a sua deficiência. Isto se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes evidente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes: dize-me que diga, ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque então se dá chance a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? De ambas. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que tem o espírito depois da morte? Até certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria, a qual o espírito do sonâmbulo ainda se acha ligado. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. No entanto, algumas vezes, eles não se dão conta disso no primeiro momento, e os tomam por seres corporais. Isso acontece principalmente aos que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos. Ficam espantados e por isso acreditam estar vendo pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Não percebem nenhuma mudança ao seu redor, parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Daí porque tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar onde está o seu corpo ou daquele em que está sua alma? Por que essa pergunta, já que a alma quem vê e não o corpo? Considerando-se que é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se encontra sua alma, algumas vezes bem distante daquele em que está o seu corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada, por um laço que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra por meio da eletricidade, o laço que liga os seus pensamentos é a eletricidade. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Sim, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Êxtase. Perguntas 439 a 446. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim,
Ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam, razão por que gostariam de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê a sua posição futura melhor que a da vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à terra. Se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo o que o possa aprender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Há coisas que o estático pensa ver, mas que, evidentemente, resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real? O que ele vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo? Quem os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Dupla vista. Perguntas 447 a 454A. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. A dupla vista é permanente? A faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. É por isso que em tais mundos a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas não raro a vontade também desempenha importante papel. Se tomares como exemplo algumas dessas pessoas a quem se dá o nome de adivinhos, algumas das quais dotadas desta faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que entram no estado de dupla vista, ou naquilo que chamas visão. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Esta faculdade tem alguma relação com a organização física? Certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhe são refratários. Por que é que a dupla vista parece hereditária em certas famílias? Por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro.
É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo vem a achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que sobreexcitam o moral, provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. É como se a providência, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência de sua faculdade? Nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Poder-se atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Sim, também dá aos pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns.